Bom dia, queridos. Hoje eu continuo naquela palavra de 2 Crônicas 7,14, que fala do povo que se humilha diante de Deus. E humilhação, né? Fala do povo se converter, como foi a palavra de ontem. Não desfaleça desses dias anteriores, não desfaleça a sua fé. E o Senhor continua falando ao meu coração sobre arrependimento, que é tempo de arrependimento, e tem falado ao coração de tantas outras pessoas no Brasil sobre arrependimento. Mas o Senhor falou uma coisa mais específica sobre arrependimento. Jesus falou acerca do batismo, né? O batismo, ele é um ato, ele foi um ato que João Batista, quando João Batista foi tido como, ele se anunciou como a voz que clamava no deserto, que endireitava os caminhos para aquele que haveria de vir, Jesus. E João começou a batizar para arrependimento. Você encontra sobre isso nos evangelhos. Eu vou citar aqui em João no capítulo 1, no versículo 25, que fala que João batizava para o arrependimento. Na época em que João batizava para o arrependimento, a religião estava se deteriorando. Havia dois grupos, os saduceus e os fariseus. Os fariseus, eles acreditavam que enquanto todos não fizessem exatamente o que estava escrito na lei mosaica, Deus não viria. Deus não estaria na terra, Deus não voltaria através de Jesus, o Messias, né? Mas eles não acreditavam que era Jesus. E, por outro lado, os saduceus eram um grupo político religioso que não se importava com o povo. Isso nos faz lembrar algo, com pessoas que não se importam com o povo. E aí, então, ele começou a trazer as pessoas ao arrependimento, a esse batismo, a um batismo de arrependimento. E nesse batismo, Jesus foi batizado. Mais tarde, os batismos de Jesus não eram apenas para o arrependimento, era um batismo para que você estivesse em Jesus, para que você renascesse para uma vida em Cristo, uma vida para o reino de Deus, para anunciar o propósito de Deus. E por que Jesus foi batizado? Jesus, ele não veio para escrever uma nova história, mas Jesus veio para que se cumprisse. Como João mesmo se anunciou como aquele que preparava o caminho para aqueles que estavam de vir. E Jesus, ele esteve com João no momento do batismo e foi batizado por ele. Mas anteriormente, Deus já havia falado a João que ele haveria de batizar aquele que seria o Messias. E quando o Espírito Santo descesse em forma corpórea, aquele era de fato o Messias, era de fato aquele a quem João anunciava. Isso está lá em 1 João, do versículo 32 ao 34. Aquele sobre quem vieres o Espírito e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus, além de batizar na água para uma nova vida, Jesus batizaria também com o Espírito Santo. Mas note que o batismo, ele acontecia antes de João. Só que o batismo antes de João, ele não era para os judeus. Eles eram para aqueles que se convertessem ao judaísmo. Era para os gentios. E note que o batismo de João, ele foi para os judeus, para que houvesse um arrependimento dos próprios judeus, para que eles entendessem que o caminho que eles andavam não estava agradando a Deus. E por isso essa palavra falou tanto ao meu coração. Na pregação do Não Desfaleça a Sua Fé, eu falei de Pedro, que tinha andado com tanto tempo com Jesus e Jesus orientava que ele se convertesse. Então eu creio que nesses tempos nós temos passado por um rito de batismo. O batismo é um ato simbólico onde nós declaramos a nossa decisão de seguir a Jesus. E nesses dias nós temos passado
por esse rito, onde a nação declara servir a Jesus, onde nós declaramos que precisamos de Jesus. Mas saiba que mais do que o rito, mais do que a passagem, nós precisamos estar enxertados na videira verdadeira. Jesus falou àqueles que o ouviam, aos seus discípulos, e todos aqueles que vinham ouvi-los e até aqueles que se rebelaram contra Jesus, que nós precisaríamos comer do seu sangue, comer da sua carne e beber do seu sangue. Jesus estava anunciando o sacrifício. Naquele tempo, as religiões pagãs entendiam o que significava comer a carne do sacrifício, significava tornar-se um só com o Deus. Então, através do sacrifício de Jesus, nós nos tornaremos um só com Deus. Então, nós precisamos mais do que o rito de passagem, precisamos mais do que mostrar à nação que nós nos arrependemos e que nós estamos diante de Deus. Nós precisamos, de fato, estar enxertados na videira verdadeira. O sangue significa a vida de Jesus em nós. Então nós precisamos passar por todos os processos, passamos por todos eles, pelo arrependimento, por orar, por buscar ao Senhor, pelo arrependimento, por converter. Precisamos estar enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Precisamos de uma nova vida. Eu quero que você leia aí na sua casa Romanos 11, João 15 e João 17, que falam disso, de você estar em Cristo e Cristo em vós, para que sejamos verdadeiramente um novo povo, cheio da presença do Senhor. Deus te abençoe, meu querido. Eu quero te convidar a cada vez que você ver o vídeo, você ler esses versículos, essas passagens e orar. Eu recebi um testemunho que foi muito forte de uma pessoa que assistiu o vídeo, Beba da Rocha, e essa pessoa ligou lá o som, tocou a canção e falou: Senhor, eu quero sentir a glória que ela está sentindo lá. Então eu quero te convidar a fazer a mesma coisa. Receba essas palavras, que elas entrem no seu coração, ore ao Senhor e peça que a glória de Deus venha até você, para que você não apenas passe pelo rito, apenas passe pelo batismo, apenas declare ao mundo o seu posicionamento, mas que você esteja enxertado na videira verdadeira, que é Jesus. Um grande abraço e um bom dia.